Ah, boas histórias! Quem não as ama? Reais, fictícias, todas certamente têm o seu valor. Dizem que algumas histórias foram feitas para rir, chorar ou para obter algum tipo de conhecimento. Contudo, algumas poucas histórias deveriam ficar eternamente enterradas debaixo da terra. Eu posso ver os seus corpos imaginários, cinzentos e frios, suas vozes cadavéricas que já não existem há tempos. Essa história é uma dessas. Pelo menos é o que dizem os mais ignorantes. Em meio a toda a bagunça em que o mundo virou, ela foi esquecida entre as cinzas de histórias que já se passaram e ofuscada entre as cores que acontecem no presente. Mas uma história dessa, uma verdadeira, eu não aceito que vire cinzas, que seja só mais uma entre tantas. Dito isso, venho revelar que é o meu dever e missão resgatar o passado, narrar o presente e tentar vislumbrar o futuro de duas pessoas que, assim como muitas outras, tentam continuar vivas em meio ao caos e à beleza do mundo. Pessoas de muito bom coração, a quem acontecem coisas muito ruins. E em meio dessas desventuras desagradáveis, algumas poucas coisas boas. Eu estou em todos os lugares, mesmo que a minha presença não seja notada. Vejo e ouço, mesmo que não seja visto e nem ouvido. Um informante solitário, imparcial, neutro e transparente. Quem sou eu? Aposto que devem estar se perguntando agora. Saberá, se um dia eu quiser que saiba. E já que está aqui, por que não ouve essa história comigo? Eu não tenho outro lugar para ir mesmo. Sugiro que viremos a primeira página juntos. Preparado? Eu sei como é. Nunca é fácil invadir a privacidade de alguém assim. Mas eu sempre o faço. 8 de setembro de 2002, Poole, Inglaterra. Naquela bela e um pouco fria manhã, tudo parecia normalmente tranquilo na cidade inglesa de Poole. As folhas caíam das árvores e indicavam a forte presença do outono. Sapphire Walsh e Daisy Morris caminhavam juntas pela calçada, a caminho de Camford Heath Junior School. A pequena Sapphire, como nas outras manhãs de outono, usava seu grosso casaco azul de lã e botas marrons. Os cabelos loiros e esganhados estavam soltos como de costume, cobrindo parcialmente a sua face. Já Daisy, além de cabelos e botas, tinha um longo cachecol vermelho enrolado no pescoço magricela e uma touca preta que cobria seus cabelos ruivos. Contudo, naquele dia em especial, a pequena Daisy carregava em seus braços um pequenino gato siamês e Sapphire um vaso com um cacto. Tem certeza que não vai ficar chateada se a gente for? É dia do bichinho de estimação. E você não trouxe nenhum. Se não formos, como você vai mostrar o Dexter para a classe? E além do mais, eu trouxe a Patrícia, o meu cacto. Dexter, o gato, disse: som que aqui significa: me larga, pirralha, me deixa respirar. Você está me esmagando. Não que Daisy entendesse o idioma dos gatos, mas instintivamente decidiu soltar Dexter e deixá-lo caminhar ao seu lado. O bichano sempre fora muito obediente e esperto. Nunca deixava sua dona. Sem ofensas, mas isso é só um cacto, Seth. E eu sei que você só trouxe porque não permitem animais no seu prédio. Mas respeito, mocinha. Patrícia é um ser vivo como qualquer outro. As duas caminhavam em silêncio por alguns minutos, cada uma perdida em seus próprios pensamentos, quando uma ventania repentina varreu o corpo de Sapphire como um arrepio, fazendo-a se lembrar de uma memória desagradável. Tive um sonho terrível esta noite.
Não me diga que é o mesmo de sempre. O vento forte, o cara com um capacete super estranho, segurando um cetro, caminha junto com você. Ele sopra o seu rosto e repentinamente você já não é mais a mesma. O que eu posso fazer? Eu não escolho sonhar isso. Já tentou falar com sua mãe? E se ela pensar que eu estou ficando doida? Isso é tudo besteira, Seth. Você não deveria ligar. Eu sei. É que tudo parece tão real e dessa vez foi diferente. Ele sussurrou. Safira adotou uma postura mais sombria, lembrando-se exatamente das palavras que ouvira. Se algo nasce, outro algo deve morrer. Mas não se preocupe. Esse ciclo vai se repetir hoje e amanhã, 1 zilhão de vezes. Posso enterrar seu corpo gelado. E agora, meus amigos, devo contar o incidente que mudou a vida da pequena Safira para sempre. Não é lá muito agradável, mas é necessário que seja exposto. Onde é que eu estava mesmo? Ah, sim, Dexter. Pobre gato. Ele estava apenas se afastando um pouco quando tudo aconteceu, decidindo caminhar na beira da calçada. Enquanto Safira narrava sombriamente seu encontro com o estranho homem e seus pesadelos, um motociclista passava em alta velocidade por aquela mesma rua. Quem ele era? O que fazia? Bom, não tem lá muita importância sua identidade, mas sim o que o tal homem fez. Vinha às pressas com sua moto sem parar no sinal vermelho, o que fez com que tivesse de desviar de um grande caminhão de carga que vinha em sua direção. Ao fazer esse desvio, perdeu o controle do seu veículo e subiu na calçada. Ao notar a aproximação da moto, Safira empurrou Daisy para a frente e se jogou junto com ela, enquanto a motocicleta, como um raio, se colidia violentamente com o portão de uma casa da rua, fazendo com que o homem caísse no solo a alguns metros do veículo. Safira se levantou sem dificuldades, ajudando Daisy. Olhou para o chão tristemente ao ver seu vaso, agora quebrado em 1000 pedaços. Contudo, suspirou de alívio e a amiga acompanhou. Ambas estavam bem e sem ferimentos. Contudo, não se podia dizer o mesmo de Dexter. O pobre gato foi atingido pela roda traseira da motocicleta e durante o acidente. E agora jazia aparentemente morto na calçada. Daisy correu até o animalzinho e tocou-o, na esperança de que reagisse. Dexter, vamos, garoto, você está bem. Eu sei que está bem. Daisy, eu sinto muito. Safira estava prestes a dizer algo, mas parou ao ver o motoqueiro levantar e, aos tropeços, correr até a sua moto, subir nela e fugir o mais rápido que podia. A garota desatou a chorar, tampando o rosto com as 2 mãos. Por um instante, Safira, que era sempre tão bondosa e pacífica, experimentou um sentimento que nunca havia sentido em toda a sua infância: o ódio. Estava furiosa com o homem por não ter tido cuidado, com a moto, com o vaso despedaçado e com aquela terrível manhã de outono. Tentando conter a respiração ofegante, abaixou-se para ver o estado do pobre gato. Dexter era um bom bichano. Safira sempre passava um tempo com ele quando ia à casa de Daisy para brincar. Um ser vivo tão inocente, indefeso. E ainda assim, a morte havia decidido levá-lo cedo demais. Instintivamente, a garota envolveu o animal em seus braços e o abraçou, derramando algumas lágrimas sobre o corpo imóvel. Quando decidiu fechar os olhos, o mais estranho aconteceu. Sentiu o mesmo arrepio passar por seu corpo, e por algum instante, ela ouviu uma voz sussurrar em seu ouvido. Abriu os olhos aterrorizada. Olhou para os lados, mas não havia ninguém ali além de Daisy, que estava ocupada demais chorando.
Contudo, algo no fundo de sua alma perguntava: e se? E se eu tentasse? O que poderia acontecer? Então, surpreendentemente, ela o fez. Safira novamente fechou os olhos, concentrando-se, aproximou seus lábios do cadáver e assoprou suavemente. Ela se conformou nos primeiros 5 segundos que nada mudou. Entretanto, quando ela se preparava para desistir, algo um tanto quanto fora do normal aconteceu. Dexter miou. O que foi isso? O gato pulou do colo de Safira e deslizou seu rabo por suas pernas enquanto passava como quem agradece. Ele ficou parado ao seu lado encarando Daisy de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Parecia que o animal entendia tudo o que estava acontecendo. Fui eu. Ela olhou então para as próprias mãos com os olhos arregalados. Fui eu. Ai, meu Deus, fui eu quem fiz isso. Safira esperou por um sorriso ou um agradecimento da amiga, mas nada aconteceu. Que droga foi essa? Daisy, eu ressuscitei o seu gato. Dá pra acreditar? Não é incrível? Que doideira, que maluquice. Ele se aproximou da outra garota para abraçá-la. Entretanto, a amiga começou a se afastar lentamente, com uma expressão de aterrorizada no seu pálido rosto. Você é doente? Dexter está de volta. Você devia estar feliz. Eu sabia, eu devia ter notado antes, quando o papai dizia que você era muito estranha e Do que você está falando? Por que não está contente? você ressuscitou o meu gato e o transformou em um zumbi ou sei lá o quê. Daisy, não seja boba. Ele parece completamente normal. Por que não para de ser uma garota mimada e agradece pelo menos uma vez na vida? E por que você não para de ser uma aberração, hein? Seu monstro. E fique sabendo que todos vão ficar sabendo disso, todo mundo na cidade. E você vai ser presa. Ou pior. Você não faria isso. Achei que fôssemos amigas. Achou errado. Está duvidando de mim? Espere e veja. Disse e saiu correndo. O medo tomou conta do corpo de Safira, fazendo-a começar a correr também. Dexter, também deixado para trás, a acompanhou. Os dois correram cerca de 3 quadras por alguns minutos, sem rumo algum. A garota parou repentinamente, tentando conter o fôlego, ao ver uma ambulância do outro lado da rua e um grupo de pessoas amontoados em volta de alguém. Curiosa, a menina se aproximou silenciosamente para ouvir o que diziam. Ele simplesmente caiu, disse uma senhora rechonchuda. Causas naturais, eu suponho, disse um homem engravatado enquanto empurrava os óculos para longe da ponta do nariz. Se afastem, nós precisamos fazer o nosso trabalho, um dos médicos alertou. Safira abaixou-se para ver pelo meio das pernas do homem engravatado, para ver o que acontecia. E a descoberta foi tão chocante que quase a fez gritar de horror. O corpo morto do homem, que quase a havia atropelado naquela manhã, jazia no chão, imóvel. Antes que ela pudesse fazer algo, a estranha presença que sentira antes se aproximou de seu pescoço, sussurrando no mesmo tom suave. Apenas a morte pode pagar por uma nova vida. Horrorizada, a garota se levantou e tratou de empurrar todas as pessoas em seu caminho, enquanto voltava para casa correndo. E quando finalmente chegou, encontrou sua mãe adotiva, Donna, na frente de casa, sentada em uma das cadeiras de balanço da varanda. Caminhou até ela, segurou a sua mão e desatou a chorar. Tudo minha culpa. É parte do seu fardo, minha querida. Eu entendo mais do que você pensa. O que são todas essas malas? Perguntou a garotinha ao ver os objetos em frente à porta da casa. São suas coisas, querida. Não temos muito tempo a perder. Mas antes vamos ter uma conversa. Safira se sentou no colo da mãe, se preparando para um discurso que a atormentaria por toda a sua vida.
Sinto muito por ter acontecido tão cedo. Não deveria ter se manifestado agora. Enfim, eu vou tentar ser direta, minha criança. Eu nunca contei sobre seus pais biológicos porque isso é difícil de dizer. Vai achar que isso é estranho, mas você é fruto de um amor proibido entre a vida e a morte. Para que a ordem natural das coisas, digo, nascer e morrer, não fossem desequilibradas, seus pais a enviaram para a Terra para ter uma vida normal. Já era previsto que você viesse com o dom herdado de seus pais. É o quê? Tudo bem, meu amor. Me deixe continuar e tudo vai ser esclarecido. Eu morava no Maine, em Nova York. Há 11 anos tudo me foi explicado em um sonho. Eu fiquei assustada, assim como você. Eu não sei, mas alguma coisa naquela história me fez acreditar que tudo era verdade. Meus amigos pensaram que eu havia ficado louca. Quando soube de seu nascimento, fiz as malas, larguei a vida nos Estados Unidos e me mudei para cá. Ainda que muito perplexa, Safire tentava formar qualquer frase que fizesse algum sentido. Meus pais ainda falam com você? Infelizmente não. Eu não sou como você, dotada de poder. Fui apenas escolhida para ser sua guardiã e te proteger. Porque há muitas pessoas mal intencionadas por aí. O último sonho que tive foi na noite anterior ao dia que te adotei. Apenas me foi dito que, em certa idade, alguns dons poderiam vir desabrochar em você. Mas nada confirmado. Porém, se isso acontecesse, eu deveria te mandar para um lugar seguro, onde você não fosse perseguida e pudesse viver uma boa vida. E eu sei exatamente o lugar. Vamos levar as suas malas para o carro, meu amor. Mas, mãe... Tudo isso que estamos fazendo é apenas pelo seu bem, minha querida. Não se preocupe, você vai ficar segura lá. Aposto que vai fazer amigos. Você merece ser feliz e viver em segurança. Safire queria saber mais, perguntar mais. Porém, Donna já havia dito tudo o que sabia. As duas entraram no carro em silêncio. No caminho até o aeroporto, a garotinha pensava tristemente, mas com certa curiosidade, em tudo o que aguardava no futuro incerto. Bom, foi a partir deste dia que tudo mudou para Safire Walsh. O dia em que ela ganhou uma habilidade que tinha tanto caráter de dom quanto de maldição. Afinal, resgatar uma vida é divino, mas retirar outra é terrível. I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very